Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas, que conta com a participação do professor de História, Clédson Renato, e do professor de Geografia, Antônio Ferreira. Seja muito bem-vindo, professor Antônio. Obrigado. Antes de começar com as questões, nós vamos relembrar mais alguns temas de geografia. Professor Antônio, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente, então, quais foram os temas vistos hoje nas suas aulas. Bom, nas aulas de hoje falamos com as turmas do 4º e do 5º ano. No 4º ano falamos sobre a transformação da matéria-prima, né? De onde veio essa matéria-prima, quem a transforma e como ela chega no consumidor final, que no caso somos nós. E no 5º ano falamos sobre as cidades brasileiras, conhecemos um pouco quais são os tipos de cidades que existem no Brasil e aproveitamos e trouxemos essa discussão para uma reflexão para as outras cidades que existem no mundo. Ótimo. Então, já que relembramos os temas de geografia, vamos para as perguntas. 5º ano. Qual a diferença entre cidade e município? Vamos lá. Essa é uma dúvida muito comum entre os alunos do 5º ano, porque professor, sempre estão me perguntando, professor, o que é município, o que é uma cidade? É a mesma coisa? Vamos lá. Quando eu falo de município, eu estou falando de um território legalizado, e que faz parte de um contexto maior, que no caso é o contexto do Estado, ou seja, uma unidade da federação. Quando eu falo município, eu estou falando desse território que possui uma área urbana e uma área rural, ou seja, ele tem essa complementação. Agora, a cidade, ela é a parte urbana deste município. Ela é a parte que possui a maior aglomeração de pessoas. Ela é a parte do município onde você vai ter as principais e o que caracteriza a economia daquele local. Tá? Então, município, lembrando, município é o espaço urbano e rural de um território e a cidade é a parte urbana desse município. Tá? Ok. 7º ano, quem foi Dandara? Dandara, sempre que a gente tenta lembrar um fato histórico, lembrar uma revolução, a gente tem um preceito de reduzir a uma pessoa, escolher um único herói. É uma tendência nossa mesmo como ser humano, somente no Brasil. Então a gente pensa que a Inconfidência Mineira foi só Tiradentes. A gente pensa que o processo de independência foi só Dom Pedro. Na verdade, tiveram outros participantes. Se falarmos de Zumbi dos Palmares ou Quilombo dos Palmares, a referência sempre vai ser Zumbi. Mas tinha uma guerreira chamada Dandara, que os registros a colocam como companheira de Zumbi ou como esposa de Zumbi, que na verdade ela era a principal guerreira do Quilombo dos Palmares. Era tida como a melhor capoeirista, era tida como a líder do grande exército e que preferiu se matar a tornar-se escravizada novamente. Então ela é um dos principais mártires de Palmares e que é pouco lembrada, é pouco falada. Então Dandara merece tanto crédito quanto Zumbi na liderança de Palmares. Perfeito. 4º ano. O que seria Indústria 4.0? Vamos lá. Indústria 4.0 é a indústria atual, é o momento atual industrial. Para entender um pouco essa indústria 4.0, temos que lembrar que a indústria ela passou por diferentes revoluções. Então você tem a Revolução Industrial, né, que é o início lá no século XVIII, depois que é a primeira fase, depois você tem a segunda fase, a terceira fase, que é a fase que nós estamos vivendo, e nessa transição surge, né, essa revolução industrial, essa indústria 4.0. E o que seria? Temos que entender que vivemos num mundo totalmente conectado. Um mundo onde as evoluções tecnológicas, onde os novos conceitos, novas possibilidades, né, novos avanços estão acontecendo. Então a indústria 4.0 ela busca agregar todo esse conhecimento e fazer uma forma de produção onde ela seja autônoma. Ou seja, o próprio computador, vamos dizer assim, o próprio sistema operacional vai conseguir compreender o que o mercado precisa e o que deve ser produzido. E isso vai impactar diretamente na nossa vida. Porque a indústria 4.0 ela não é pensada apenas na produção. Ela também é pensada na forma de como vamos viver, né, daqui para frente.
Ou seja, não teremos mais um mestre, não podemos ter, né, a ideia dessa indústria 4.0 é que os as pessoas que integram comida ou algum tipo de pacote, em vez de ser uma pessoa, ser uma máquina, quem pode fazer a sua comida, em vez de ser você, pode ser uma máquina, ou seja, é uma indústria que busca produzir, utilizando todos os equipamentos eletrônicos, todo o conhecimento atual, de forma autônoma. Ok, ótimo. 9º ano. Por que Fernando Henrique Cardoso decidiu privatizar estatais? Vamos lá. O Brasil dos anos 90, principalmente pós-governo Collor e Itamar Franco, estava mergulhado numa dívida pública enorme. A questão da inflação, a questão da arrecadação do Estado era muito precária. O Fernando Henrique Cardoso tentou tapar este buraco da dívida pública, do rombo público naquele momento, vendendo empresas estatais brasileiras. O que é uma empresa estatal? Geridas pelo governo, controladas pelo governo. Então, vou citar duas que foram vendidas, que tiveram um impacto muito grande naquele momento. A primeira é a CVRD, que foi criada por Vargas lá nos anos 40, que é hoje é uma das maiores mineradoras particulares do mundo, que nós conhecemos como Vale. Então, a Vale, que vocês conhecem hoje, já pertenceu ao Estado, já foi uma empresa pública. A outra foi a Telebrás, responsável pela telefonia do Brasil. Essa, especificamente, representou um avanço social muito grande, porque a venda da Telebrás, a divisão dela em várias empresas de telefonia, possibilitou a população brasileira ter telefone. Que nos anos 90, acredite se quiserem, era muito difícil uma casa de pessoas mais pobres ter telefone fixo. Hoje é muito comum. Toda casa tem um telefone, hoje todo mundo tem um celular, algo que era praticamente impossível de se conseguir nos anos 90. As pessoas tinham que comprar comprar a linha. E era caro. Era muito caro. Era isso mesmo. O preço de um carro, na verdade. Era. 5º ano. Por que as cidades apresentam problemas sociais? Vamos lá. As cidades, né, falando desses espaços urbanos, elas foram desenvolvidas, elas acabam crescendo, né, evoluindo de maneiras diferentes. Temos que entender que a maior parte das cidades que possuem problemas sociais são aquelas cidades que não houveram planejamento. E se houveram, elas não compreenderam o tamanho do fluxo de pessoas que chegariam nessa cidade. Então, quando eu falo problema social de uma cidade, eu estou falando daqueles problemas como o desemprego, o subemprego, a violência, a falta de infraestrutura para alguns bairros dessa cidade, tá? E essa desigualdade existente na falta da moradia. O déficit habitacional, então são alguns exemplos que existem. Então, quando uma cidade possui problemas sociais, ela é o resultado de uma falta de planejamento e uma falta de organização no processo de construção dessas cidades. Tá? Isso acontece por quê? Principalmente no Brasil. Temos que pensar que no Brasil as cidades urbanas elas cresceram muito rápido. Enquanto numa cidade da Europa demorou 100, 150 anos para se organizar, nós tivemos um crescimento em 30 anos. Então nós fizemos em 100 anos um crescimento em 30. Isso gerou um impacto muito grande. E esse impacto ele vai além do social. Tá? E também vai um impacto ambiental, que nós podemos discutir mais na frente. Agora, no caso do impacto social, temos que pensar também que essas cidades, além de não ter uma infraestrutura organizada e pensada, ela também está vinculada à questão econômica. Muitas vezes a cidade ela não é pensada para acomodar economicamente essas pessoas, gerando assim essas desigualdades, essa fragmentação do espaço, onde alguns têm muito e outros acabam não tendo quase nada. Certo. E ainda para você, professor, qual a diferença, então, entre a indústria de base para a indústria de bens de capitais? Vamos lá. É sempre bom falar da indústria, porque a indústria é ela que gerencia, né, parte desse crescimento dos grandes centros urbanos. E a indústria, dentro da matéria que foi discutida, que é a transformação da matéria-prima, ela possui várias fases desse processo. E duas dessas indústrias, que é a indústria de base e a indústria de bens de capital ou bens de produção? Bens de capital. Bens de capital, elas têm uma parcela interessante porque ela é a base, ela é a infraestrutura para os outros modelos produtivos. Ou seja, a indústria de base, ela é aquela indústria que retira, produz, distribui, vende, e ela também está vinculada à questão econômica. Muitas vezes a cidade, ela não é pensada para
ou é aquela que recebe a matéria-prima e tem como principal função transformar aquela matéria-prima que veio da natureza em um equipamento que pode ser utilizado pela indústria. Então ela é a primeira indústria, tanto que ela é chamada de indústria pesada. Já a indústria de bens de capital é a indústria que nós chamamos de intermediária. É aquela que recebe esse material já transformado e o transforma novamente para que outras indústrias consigam utilizá-lo para produzir o produto final. Ou seja, a indústria de base é aquela que recebe, transforma a matéria-prima primeiro, e a indústria de bens de capital é aquela que vai transformar esse resultado em produtos para outras indústrias. Ok. Sexto ano, qual a relação dos burgos e o renascimento comercial na Europa? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, as pessoas começaram a sair dos feudos, se libertar dos feudos e tentaram uma vida de comércio próximo aos grandes centros urbanos, aos muros das cidades, aos muros das igrejas, onde passava o maior número de pessoas, onde transitava o maior número de pessoas. Estes novos comerciantes criaram ali umas feiras, criaram ali um local de vendas dos seus produtos. Ao passar dos anos, mais comerciantes foram se juntando nestes locais e dali começaram a surgir bairros comerciais, bairros de feiras de comércio. Estes bairros foram chamados burgos, que ficavam à porta das grandes cidades. Nós temos que entender que as cidades medievais, as cidades antigas, elas tinham muros e portões. Por isso, você está do lado de fora da cidade. Para você entrar nesta cidade, você tinha que passar por um portão ou por uma muralha. Estes burgos, estas feiras, foram criadas nas portas e às margens dessas muralhas. Com o passar dos anos, estas feiras, estes burgos, cresceram tanto que passaram a se tornar grandes bairros comerciais, surgindo inclusive um novo grupo social, que as pessoas que viviam do comércio dos burgos eram chamados de burguesia, os burgueses. Certo. Quinto ano. Existe diferença na paisagem entre as cidades espontâneas e as cidades planejadas? Vamos lá. Quando falo de cidade planejada, como eu já disse, é uma cidade que foi pensada, foi construída, ela foi dividida em setores. No caso, um exemplo, Belo Horizonte é um bom exemplo de cidade planejada. A cidade espontânea já é aquela cidade que ela cresce de acordo com a necessidade dos fluxos. Então, um fluxo de mercadoria, fluxo de pessoas, esses fluxos vão chegando na cidade, e a cidade ela vai desenvolvendo de maneira espontânea, sem um planejamento ou um planejamento desorganizado, tá? Vamos dizer assim. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, você não consegue mais perceber a diferença na paisagem. Então, com o tempo, a paisagem ela vai ficando parecida. Por quê? Mesmo as cidades planejadas, elas precisam fazer com que as pessoas se ocupem, as pessoas morem naquele local. Então é muito comum nas cidades, você vai ter prédio, você vai ter bairros residenciais monofamiliares, torres, áreas verdes ou não, áreas hospitalares ou áreas industriais. Ou seja, com o passar do tempo, tanto a cidade espontânea quanto a cidade que foi pensada, planejada, vai acabar tendo a mesma paisagem. Tanto que existe no estudo de urbanização uma palavra chamada cornubação. O que é cornubação? É quando eu tenho um encontro das áreas urbanas de diferentes cidades e eu não consigo mais identificar qual que é a diferença dessa cidade devido a essa mesma paisagem. Ou seja, às vezes eu estou numa cidade A e estou olhando a paisagem da cidade B, mas ao observar a cidade B eu não consigo identificar essa diferença porque elas possuem a mesma característica. Tá? Então, quando falamos de paisagem, pode sim ter as mesmas características. Tá? Entendido. Oitavo ano. Explique a teoria do destino manifesto. Destino manifesto é um pensamento norte-americano do século XIX. Nós temos que entender o seguinte: a sociedade norte-americana ela se consolidou primeiro como grande nação muito antes do que os demais povos latino-americanos, principalmente. Então, quando os latino-americanos, os povos da América do Sul, estavam conquistando a sua independência, os Estados Unidos já havia se consolidado como grande nação, como grande imperialista. Então, na cabeça, no pensamento, no imaginário norte-americano,
eles eram uma sociedade superior às dos demais povos latino-americanos. E tinham essa missão divina, seguindo elas, do Destino Manifesto, de controlar, dominar, levar civilização aos demais povos, o que justificaria o seu imperialismo. Então, a interferência norte-americana nos países latino-americanos, inicialmente defendida pelo Destino Manifesto, é porque eles acreditavam ser uma sociedade superior que deveriam controlar e dominar as demais. Entendido. Quarto ano, o que é a Zona de Manaus? Vamos lá, Zona de Manaus, ou a Zona Franca de Manaus, é uma área, né, localizada no estado do Amazonas, é uma área industrial, onde tem como principal foco produtivo levar equipamentos de eletroeletrônicos. Então, quando você compra um produto eletrônico, quando você compra um videogame, um celular, uma televisão, você vai perceber na caixa ou no manual que fica escrito Zona Franca de Manaus. Ou seja, é uma área industrial dentro do Brasil que facilita a entrada de empresas para produzir equipamentos de eletroeletrônicos. Ou seja, quando uma empresa quer vir para o território brasileiro, uma empresa estrangeira, e busca um local que vai ter benefícios fiscais, em vez dele buscar a região do Sudeste, que é a região mais industrializada, o governo meio que indica para buscar essa Zona Franca de Manaus, porque ali ele vai ter toda uma infraestrutura e benefícios fiscais para produzir e distribuir o seu produto dentro do mercado nacional. Perfeito. Nono ano, qual a intenção em retomar a produção do Fusca? O Fusca ou Fusquinha, que a maioria de vocês nunca deve ter visto um na vida, né? É um carro popular, né, que era muito vendido no Brasil nos anos 60, nos anos 70, porque ele era barato. Tanto é que o nome estrangeiro do Fusca significa carro do povo, carro popular. Ele, devido a inovações tecnológicas, a criação de outros tipos de carro, a produção dele parou nos anos 80. Ele é retomado no governo Itamar Franco nos anos 90. Temos que entender o quê? O Itamar está pegando o espólio do governo Collor. A imagem do governo está muito arranhada. A economia está estagnada. A indústria de automóveis praticamente parada, estagnada, porque as pessoas não estavam comprando automóveis. Como a produção do Fusca era barata, ele tentou aumentar a rotatividade da economia, reaquecer a economia automobilística, vendendo o Fusca novamente. Então, a produção do famoso Fusquinha retoma nos anos 90 para tentar salvar a indústria automobilística naquele momento e um pouco desviar a atenção negativa que o governo Collor tinha deixado como herança para o governo do Itamar Franco. Ok. Quinto ano, enchentes são um problema ambiental ou social? Bom, as enchentes, vamos pensar de uma maneira isolada primeiro. Enchente é um processo natural dos rios, né, que durante o período de cheia, durante o período de chuva, ele vai encher devido ao volume de água e vai preencher a sua área de várzea, que é um processo natural. Porém, devido ao processo do crescimento das cidades, as cidades elas ocuparam essas áreas de várzea, essas áreas que o rio utiliza para estar se adaptando a esse espaço. Isso acontece por quê? Porque a cidade ela acaba ocupando todos os espaços e nas margens dos rios são as áreas mais planas, áreas ideais para você ter um condomínio, você ter uma avenida. Devido ao crescimento urbano, então, a enchente acaba se tornando um problema ambiental. Por quê? Porque essa água da chuva que deveria infiltrar no solo, devido à impermeabilização do solo, ela acaba percolando superficialmente, né, e fazendo com que esse rio acabe enchendo mais rápido. Bom, após esse problema ambiental, que é a cheia, essa água acaba invadindo áreas, né, imóveis, residências, né, indústrias, locais de trabalho e gerando um problema, então, social. Por quê? Porque você começa a ter questões econômicas pós-enchente, problemas de infraestrutura na cidade, questões de falta de moradia, até mesmo falecimentos. Então a enchente ela é um processo natural, que devido ao crescimento da cidade se torna um problema ambiental e o pós-impacto ambiental desse processo acaba gerando questões sociais. Perfeito, bem explicado, muito obrigada.
É isso aí, estudante. Praticamos bastante nesse bloco, não foi? No próximo, continuaremos com a participação do professor de História, professor Clédson Renato, e do professor de Geografia, Antônio Ferreira. E você, estudante, fique ligado, a gente já volta.